Olá, uma boa tarde a todos. Sejam bem-vindos para o segundo Encontro Mineiro de Neuropsicologia Escolar. Dessa vez, o nosso foco é sobre a cognição numérica. A gente está interessado aqui em divulgar a cognição numérica para um público bastante amplo, principalmente estamos interessados nas aplicações das pesquisas sobre cognição numérica na área da educação. E é uma alegria muito grande, uma felicidade enorme contar com a participação da professora Terezinha Nunes. Além de ser uma das pesquisadoras mais bem-sucedidas na psicologia brasileira, ela é uma pessoa que está há várias décadas trabalhando com cognição numérica, tem um trabalho tanto teórico quanto empírico. Acho que uma das coisas mais bonitas que tem no trabalho da Terezinha é que ela tem todo o aspecto teórico muito bem fundamentado em evidências empíricas e uma conexão muito direta com a área da educação. Além disso, é uma alegria muito grande, porque além de ser brasileira, a professora Terezinha é mineira de Belo Horizonte, e eu não sei, além de ter sido professora na Federal de Pernambuco, acho que ela foi professora na UFMG também. Então, fiquem com a professora Terezinha, aproveitem e aprendam bastante. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande participar desse evento e eu parabenizo o Vitor e a todos os colaboradores pelo sucesso que eles estão tendo em convidar tantas pessoas a participarem. É um prazer também estar de volta ao UFMG, onde eu fiz o meu curso de graduação em psicologia. E sim, Vitor, eu fui professora durante 2 anos, depois de ter terminado o meu doutorado. O tema que eu gostaria de abordar com vocês, e eu sinto muitíssimo nós não estarmos no mesmo ambiente para podermos conversar, que seria mais interessante, é usando a matemática para entender o mundo. Antes de entrar no tema, eu gostaria de reconhecer a colaboração de inúmeros pesquisadores com que eu trabalhei ao longo de mais de 30 anos, estando interessada neste tema, e das instituições que financiaram os projetos, que incluem o CNPq, o INEP e a CAPES no Brasil. Como toda pessoa que gosta de matemática, eu gostaria de começar, então, pedindo a vocês que pensassem sobre 2 situações matemáticas, e a primeira é essa. Imaginem que estão 3 crianças e vão dividir 2 chocolates entre si. Como é que a gente poderia dividir esse chocolate? Quem sabe a gente divide o primeiro em 3 partes e dá 1/3 para cada um. Depois a gente poderia dividir o segundo em 3 partes e dar 1/3 para cada um. E minha pergunta para vocês, infelizmente eu não vou poder ouvir a resposta, mas eu vou dar um tempinho para vocês responderem, é quanto de chocolate, que porção de uma barra de chocolate que cada uma dessas crianças vai receber. Imagino que vocês não tiveram a menor dúvida em responder que cada um vai receber 2/3. Agora eu gostaria de convidar vocês para pensarem em uma outra situação. Imagine que eu tenho aqui uma quantidade de suco de laranja feito com 1/3 de polpa, quer dizer, um copo de polpa e 2 copos de água, então seria 1/3 de polpa. E aqui eu tenho uma outra quantidade de suco de laranja feita da mesma forma. 1 copo de polpa e 2 copos de água, que seria 1/3 de polpa. E agora, então, eu vou colocar essas 2 quantidades inteirinhas, todos os 2 sucos de laranja, nessa vasilha maior. E a pergunta que eu faço a vocês é qual vai ser
a concentração desse suco de laranja quando eu puser os dois sucos juntos? Um tempinho para vocês pensarem. E eu imagino que vocês chegaram à conclusão de que quando eu puser os dois sucos juntos, a concentração do suco vai ser 1/3. Então, por que eu estou dando esses exemplos? Esses dois exemplos? É porque muitas vezes a gente fala assim, não, eu tenho certeza disso, com 2 mais 2 é igual a 4. Mas por que 1/3 mais 1/3? Numa situação, a resposta é 2/3 e 1/3 mais 1/3. Em outra situação, a resposta é 1/3. E a provocação é para nós nos lembrarmos de que nós usamos a matemática para entender o mundo. A aritmética que nós usamos depende do que os números representam. Eu não vou entrar em detalhes nessa diferença entre esses dois tipos de quantidade, mas vou mencionar brevemente que a diferença na aritmética vem do fato de que nós estamos olhando para dois tipos de quantidades diferentes. Aqui do lado esquerdo, a barra de chocolate é uma quantidade que a gente chama de quantidade extensiva. E as quantidades extensivas, elas são medidas por unidades da mesma quantidade. Pedaço de chocolate é uma medida da barra de chocolate. E do outro lado aqui, nós temos uma quantidade intensiva. As quantidades intensivas são medidas por uma relação entre duas outras quantidades. Nesse caso, uma relação entre a quantidade de polpa e a quantidade de água usada para fazer o suco de laranja. Esse exemplo, para mim, é um exemplo muito interessante, porque ele mostra como a aritmética depende do que os números representam. E mostra, então, para mim, pelo menos, de uma forma muito clara, a importância da escola focalizar as relações entre quantidades e não somente a aritmética. Então, um exemplo desse mostra que os números são modelos matemáticos que nós usamos para representar quantidades. E as relações com números representam relações entre quantidades. Essa é uma breve introdução do que do pensamento que nós temos desenvolvido ao longo de muitos anos, eu e o professor Peter Bryant, que nós temos atualmente chamado da teoria dos significados numéricos. E, em breves palavras, como introdução, eu vou antecipar que são 3 tópicos sobre os quais nós vamos falar hoje. E que existem 2 tipos de significado numérico, várias formas de representar quantidades e relações entre quantidades, e depois, para exemplificar essas ideias, nós vamos pensar um pouco sobre o desenvolvimento do raciocínio multiplicativo e a sua enculturação na escola. Vamos pensar um pouquinho como a matemática como uma linguagem para representar o mundo. E o que é que significa uma linguagem? Nós temos 2 crianças, Marta e Augusto. Essas 2 crianças estavam brincando no parquinho, e são 2 crianças de 4 anos, e chegou uma outra criança, o Manuel, e o Augusto disse, Manuel é meu irmão. Daí a pouco chegou outra criança, Sandra, e o Augusto disse, o Manuel, a Sandra é minha irmã. Então, o que é que nós podemos deduzir agora? Porque nós conhecemos o significado da palavra irmão e irmã. Deixando de lado as contribuições das famílias modernas,
as complicações da família moderna, nós podemos concluir que Manuel e Sandra são irmãos. Quando usamos a linguagem natural, nós pensamos sobre categorias e as relações entre categorias. Então, nós sabendo a definição de irmão e de irmã, nós podemos chegar a uma conclusão, algo que o Augusto não disse, né? Que o Manuel e a Sandra são irmãs. Quando nós usamos a matemática, nós representamos o mundo com números, representamos as quantidades com números e representamos as relações entre quantidades com números e operações. Então, a matemática, quando a gente pensa na matemática como uma linguagem, a gente vê que a matemática é um símbolo, como a língua, um símbolo de um sistema de símbolos convencionais. O sistema é organizado de uma forma que a gente pode chegar a conclusões sobre o que está representado. Então, esse é o significado analítico definido pela linguagem. A palavra irmão, a palavra irmã, tem significados definidos pelo sistema de linguagem. Mas os símbolos representam algo que está exterior à linguagem. Então, eles têm também um significado referencial. Os números, as quantidades e as relações são diferentes. Então, vamos ver um pouquinho por que eles são diferentes. Nós podemos pensar sobre quantidades sem representá-las numericamente. Podemos raciocinar sobre elas sem usar números. Por exemplo, se eu digo que Ana é mais alta que Inês e Inês é mais alta que Verônica, eu não preciso dizer nada sobre a comparação entre Ana e Verônica. Vocês já sabem que Ana é, deixei que vocês dissessem, mais alta que Verônica. É interessante que nós podemos quantificar as relações entre quantidades sem representar as quantidades numericamente. Por exemplo, eu posso dizer que Ana é 2 centímetros mais alta que Inês e Inês é 3 centímetros mais alta que Verônica. Portanto, vocês já sabem que Ana é isso mesmo, 5 centímetros mais alta que Verônica. Mas vocês não têm a menor ideia da altura dessas 3 pessoas. Elas podem ser crianças e podem ter menos de 1 metro, ou elas podem ser adultas, podem ter 1,5 metro, 1,60 m. Então, vocês sabem as relações entre as quantidades, mas não sabem as quantidades. Recapitulando um pouco, os números têm 2 tipos de significado. Eles têm um significado analítico, porque as relações entre números são definidas pelo sistema numérico. E nós não podemos decidir, por exemplo, que 5 agora não significa mais 2 mais 3, significa 2 mais 2. Esses sistemas são definidos, esses significados são definidos pelo sistema numérico. O que é interessante é que os significados analíticos dos números são infinitos. 9 significa 8 mais 1, 3 vezes 3, 18 dividido por 2, 10 menos 1. Então, os significados analíticos de um número são infinitos. E o outro tipo de significado é o significado representativo. Os números representam quantidades. Então, é um significado exterior ao sistema. O significado analítico nos permite chegar a conclusões sobre quantidades. Então, quando nós concluímos que Ana é mais sobre quantidades e relações, quando nós concluímos que Ana é 5 centímetros mais alta do que Verônica, nós estamos usando o significado analítico dos números. As relações
entre números que nós usamos para representar as quantidades devem ser relevantes para o problema, para que a gente possa operar sobre os números e chegar a conclusões sobre o mundo. Então, esse é um exemplo que eu gosto muito de apresentar. Ele vem do trabalho de 2 pesquisadores americanos e eu adaptei um pouquinho para que ele fique mais fácil. Na realidade, eu adaptei porque no problema original as meninas estavam correndo e eu resolvi botar as meninas na bicicleta. Então, o problema é assim, Suzana e Júlia estavam pedalando na mesma velocidade na pista olímpica. A Suzana começou primeiro. Quando ela já tinha completado 9 voltas, a Júlia tinha completado 3 voltas. Quando a Júlia completou 15 voltas, quantas voltas a Suzana completou? Eu vou deixar um pouquinho de tempo para vocês pensarem um pouquinho sobre esse problema. Aí estão todas as informações que vocês precisam. Pronto. Talvez não tenha sido suficiente para vocês resolverem o problema. Mas o que nós precisamos fazer para resolver esse problema é encontrar uma relação entre 9 e 3. Quando a Suzana já tinha completado 9 voltas, a Júlia tinha completado 3 voltas. Mas vejam bem, a gente pode ver 2 relações diferentes entre 9 e 3. 9 é 3 vezes 3 e 9 é 3 mais 6. Então, qual dessas 2 relações, qual desses 2 significados de 9 é relevante para resolver esse problema? A aritmética sozinha não pode levar à solução do problema. Nós precisamos pensar sobre as relações entre quantidades. Então, vamos voltar às relações entre quantidades. Suzana e Júlia estavam pedalando na mesma pista, na mesma velocidade na pista olímpica. Quando a Suzana completou 9 voltas, a Júlia tinha completado 3 voltas. Se nós pensarmos em 9 é igual a 3 vezes 3, então a Suzana teria completado 15 vezes 3 voltas, seria 45 voltas. Mas se nós pensarmos na relação entre 3 e 9 com 3 mais 6, quando a Júlia completou 15 voltas, a Suzana teria completado 6 mais 15. Então, são 2 respostas completamente diferentes. Então, vamos voltar a pensar sobre as relações entre quantidades. Elas estavam pedalando na mesma velocidade, o que significa que a diferença entre número de voltas entre as 2 meninas é constante. E como a Suzana começou primeiro, ela estava 6 voltas à frente da Júlia. Se vocês fizeram uma regra de 3 e responderam 45, não fiquem tristes, porque numa amostra grande de universitários alemães ensinando um curso na área de matemática, ciência ou tecnologia, o que a gente chama de STEM, apenas 45,5% resolveram essa questão corretamente. Obviamente, esses estudantes começando a universidade na Alemanha, eles sabem aritmética. Onde foi que eles erraram? Quer dizer, eles não pensaram na relação entre quantidades. Eles viram os números e fizeram uma conta. E talvez tenham pensado que somar é uma coisa muito simples, então era melhor multiplicar. Nós podemos estabelecer
infinitas relações entre números. Mas, nesse caso, nós precisamos saber qual das relações entre 9 e 3 é relevante. A relação 3 mais 6 é uma relação aditiva. A relação 3 vezes 3 seria uma relação multiplicativa e, na realidade, poderia até ser uma relação exponencial. Aliás, as relações exponenciais estão muito em voga no momento e é uma relação, então, que tem sido bastante discutida, as curvas exponenciais no contexto do vírus. Mas nós não vamos nos ocupar do vírus. Na resolução de qualquer problema, é crucial que a relação que nós estabelecemos entre os números represente as relações entre quantidades. Nós não podemos pegar qualquer relação entre os números e dizer, essa é a relação entre as quantidades. Para usar a matemática para representar o mundo, nós primeiro precisamos pensar entre as relações entre quantidades e depois representá-las matematicamente. Revisando um pouco, os números têm 2 tipos de significado numérico, analítico e referencial. E esses 2 tipos de significado numérico estão relacionados a 2 formas de conhecimento matemático. O significado analítico está relacionado à aritmética e o significado referencial está relacionado ao raciocínio quantitativo. Vamos definir esses termos. Raciocínio quantitativo é a habilidade de pensar de forma lógica sobre as relações entre quantidades e chegar a conclusões lógicas a partir destas relações. Como nós vimos nos exemplos anteriores, não é necessário representar as quantidades com números. Nós precisamos apenas pensar sobre as relações de forma lógica. Essas conclusões produzem novos conhecimentos. E a aritmética é a ciência dos números, que analisa o comportamento dos números nas 4 operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. Essa é a definição que foi dada pelo professor Dennis Gates, que era professor de História da Ciência em Paris 8, e que, por sinal, dizia que a aritmética talvez seja o ramo mais difícil da matemática. Essa comparação entre raciocínio quantitativo e aritmética é muito interessante e muito relevante para a escola, porque na escola, algumas vezes, existe uma tendência a se pensar na matemática simplesmente como aritmética. E essa separação, então, nos ajuda a lembrar que a aritmética é uma parte da matemática, muito importante, porque é a partir da aritmética que nós compreendemos as relações entre números, mas ela não é suficiente para nós compreendermos as relações entre quantidades. Na escola primária, os alunos precisam pensar apenas sobre 2 tipos de relação entre quantidades: as relações aditivas e as relações multiplicativas. E a minha impressão é que quando a gente faz essa análise, a maneira como a gente pensa sobre o ensino da matemática, pelo menos a parte quantitativa da matemática, não sobre geometria, mas a parte numérica da matemática, o ensino da matemática se torna muito mais fácil de ser esquematizado. Porque se existem apenas 2 tipos de relação entre quantidades, sobre os quais a criança precisa pensar no ensino fundamental, a gente pode pensar num programa de ensino muito mais claramente. Pensar numa teoria pedagógica que nos ajude a organizar o ensino.
Então, são apenas dois tipos de relação: as relações aditivas e as relações multiplicativas. Vamos ver um exemplo de cada uma e contrastar esses dois exemplos. Então, relações aditivas. Aqui está um exemplo. Pedro e Ana têm alguns livros. Essa frase é sobre uma quantidade. Dizer, Ana tem 5 livros a menos que Pedro. Essa frase é sobre uma relação, não é sobre uma quantidade. E por que a gente sabe que é uma frase sobre a relação? Porque as relações têm um inverso. Então, a gente poderia dizer que Pedro tem 5 livros a mais do que Ana. As quantidades não têm um inverso. Então, se eu disser, por exemplo, Ana tem 5 livros e perguntar quantos livros o Pedro tem, agora eu coloquei um problema e vocês poderão pensar na resposta. Esse problema, as relações aditivas, elas são baseadas em relações parte-todo. Qualquer problema aditivo envolve relações parte-todo. E aqui nesse problema, a gente pode ver nesse esquema que uma parte do livro corresponde a uma parte dos livros que Pedro tem, e a questão é saber qual é essa outra parte a qual não corresponde nada do número de livros que Ana tem. Então, na realidade, é um problema bastante simples. Mas é interessante olhar esse esquema, porque agora nós vamos pensar em relações multiplicativas. Vamos começar da mesma frase. Pedro e Ana têm alguns livros, é uma frase sobre quantidades. E agora nós vamos pensar numa relação. Pedro tem o dobro de livros que Ana tem. Como é uma relação, nós podemos falar a frase da forma inversa. Então, nós podemos dizer, Ana tem a metade dos livros que Pedro tem. Né? Então, essa relação é uma relação multiplicativa. E numa relação multiplicativa, nós não temos um esquema de raciocínio parte todo, nós temos um raciocínio de razão. Para cada livro que a Ana tem, Pedro tem 2. Então, toda situação multiplicativa envolve uma razão fixa entre duas quantidades. O número de livros que a Ana tem e o número de livros que o Pedro tem. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre o papel da escola no ensino das relações multiplicativas, que é o conteúdo sobre o qual nós vamos exemplificar essa teoria sobre a qual nós falamos até agora. Vamos fazer mais uma pausa teórica e depois passar para alguns exemplos mais complexos. Os sistemas de símbolo da matemática têm uma influência sobre o nosso pensamento, da mesma forma que os sinais da língua modificam os nossos conceitos à medida que nós aprendemos a língua. Para uma criança pequena, a palavra irmão pode simplesmente significar um menino, porque talvez a criança não saiba que existe uma definição de irmão baseada numa relação. Alguém é irmão A, é irmão de B, se eles têm pelo menos um genitor em comum, né? Mas vamos dar um exemplo um pouco mais complexo para ficar bem claro. Quando a gente aprende a palavra ave, né? A gente aprende quando é criança, pensando que aves, passarinhos, são esses bichos que voam. E a gente encontra um morcego e a gente fala, ah, é uma ave. Mas, à medida que a gente aprende mais sobre as ciências, a gente aprende que o morcego não é uma ave. Né? Isso é o papel socializante, enculturante da escola sobre o pensamento. À medida que nós aprendemos
mais sobre os sistemas de sinais e as categorias usadas na ciência, nós também modificamos as categorias que usamos para pensar. Da mesma forma, quando nós começamos a aprender os números, o nosso conceito de números é restrito e a escola e o nosso conceito de quantidades é restrito. E a escola tem o papel socializante, enculturante, de modificar os nossos conceitos. Por que é importante modificar os nossos conceitos e aprender a usar a linguagem da matemática? Porque as linguagens ampliam nas nossas capacidades. Um papel importantíssimo da linguagem é que ela nos permite representar por escrito. Imagine que você vá a um banco e entregue o seu dinheiro para o caixa no banco e dê o dinheiro a ele e ele fala, bom, tá legal, eu contei o seu dinheiro aqui, você me deu 20 mil reais, pode deixar que eu ponho na sua conta. E você não tem um recibo. Isso seria uma sociedade muito complicada, porque como é que você vai garantir que você e esse caixa se lembram dessa transação? Então, a escrita das linguagens, e no caso a escrita da matemática, dos números, ela é importantíssima porque ela nos permite registrar e comunicar. E ao registrar e comunicar, nós podemos também pensar sobre esses conteúdos mais detalhadamente no futuro. Mas elas também ampliam a nossa capacidade de pensar. E isso no raciocínio multiplicativo vai ficar muito interessante à medida que nós pensarmos sobre as diversas formas que nós temos de representar quantidades. Nós podemos representar quantidades com símbolos que podem ser manipulados. Toda criança pequena aprende, e a gente pode dizer quase que espontaneamente, mas não é espontaneamente, é informalmente, através do ensino informal que acontece fora da escola, a representar quantidades com números, né? Então, quando a criança vai fazer 2 anos, a gente fala, me mostra aí, quantos anos você vai fazer? E a criança, então, mostra 2, né? E as crianças pequenas aprendem a resolver problemas com esses símbolos que podem ser manipulados. Quando a gente dá um problema para a criança e fala assim, imagine que você tinha 3 bombons. E a sua avó veio te visitar, porque vó gosta muito de dar bombom para a criança, e ela lhe deu 2 bombons. A criança pode fazer 3, 2, e ela faz 1, 2, 3, 4, 5, 5, eu agora tenho 5 bombons. As pessoas gostam de dizer que isso mostra que o raciocínio da criança é concreto. Mas o que eu quero salientar é que não existe nada de concreto nesse raciocínio. O que a criança fez foi uma abstração muito grande. Qualquer resultado que eu obtiver com dedos é o mesmo resultado que eu obteria com bombons. Então, os símbolos manipuláveis, eles são interessantes porque nós podemos agir sobre eles. Mas eles não são concretos. Eles exigem uma abstração. Eles exigem que a gente conclua que qualquer resultado que eu obtiver com esse símbolo concreto, nesse caso os dedos, seria o mesmo resultado que eu teria com bombons. Eu valorizo muito os símbolos manipuláveis, porque as crianças podem agir sobre eles. E a primeira compreensão de relações sobre quantidades que a criança tem, vem de agir sobre símbolos manipuláveis. Mas as crianças podem também aprender a representar seu pensamento com desenhos, com números e até mesmo com letras. E isso vai fazer parte do processo de enculturação do pensamento matemático que a escola precisa promover. A questão é que a criança desenvolve a capacidade de usar símbolos ao longo do tempo. Ela não é
tão capaz de manipular números como de manipular objetos inicialmente. Quando nós pedimos às crianças para colocarem dois conjuntos em correspondência e estabelecerem uma correspondência 1 a 2, as crianças conseguem fazer isso a partir de uma certa idade, que eu estimo que seja em torno de 5 ou 6 anos, e Piaget colocava um problema muito interessante para as crianças com relação a essa razão. Ele pedia às crianças que colocassem para cada um dos vasos que ele dava para a criança, ele pedia à criança que colocasse 2 flores, uma amarela e uma azul dentro de cada vaso. E a criança, então, fazia essa correspondência entre vasos e flores. Depois, a Piaget tirava os vasos e deixava somente as flores em cima da mesa e falava para a criança, bom, e agora, ao contrário, Piaget tirava as flores de cima da mesa e deixava somente os vasos, as jarras em cima da mesa. E dava para as crianças uns canudinhos e falava assim, agora, o que eu precisava que você me dissesse é quantos canudinhos eu vou precisar se eu quiser colocar uma flor dentro de cada canudinho. Olha, se a criança tem em mente que ela tinha 2 flores para cada vaso, ela é capaz de estabelecer a correspondência entre 2 canudinhos para cada vaso. E ela resolve o problema. O que é interessante é que as crianças de 6 anos conseguem resolver esse problema, pelo menos em Genebra, que foi onde o Piaget fez os seus experimentos. O uso de esquemas de ação em situações que envolvem 2 razões, 2 quantidades e uma razão fixa entre elas, permite às crianças de 5, 6 anos resolverem problemas antes que elas saibam fazer conta de multiplicar. Eu não trabalhei com flores e vasos na Inglaterra e nem no Brasil, porque é um problema menos interessante para as crianças do que problemas sobre animais. Mas como nós vamos falar muito sobre esquemas de ação, vamos definir um pouquinho o que é um esquema de ação. Um esquema de ação é uma ação que pode ser aplicada a várias situações diferentes, e embora os objetos às quais o esquema se aplica sejam diferentes, a lógica do esquema se mantém. Então, vamos exemplificar isso. No caso de Piaget, o exemplo era vasos e flores. No nosso caso, o exemplo vai ser casinhas e coelhinhos, porque na Inglaterra as crianças se interessam mais por animais do que por flores nessa idade. Então, esse é um problema de raciocínio multiplicativo que nós colocamos para as crianças na escola inglesa. O problema era mais ou menos assim, em cada casinha moram 4 coelhos. E a ordem que a gente dava para as crianças era para pôr na casa o número certo, nessa casa grande que tem aqui ao lado, que era o restaurante, onde as crianças iam, os coelhinhos iam almoçar, e as crianças tinham que colocar o número certo de bolinho de cenoura para que cada coelho pudesse comer um bolinho. Dentro de frente da criança estavam somente as casinhas dos coelhinhos e o restaurante. E as crianças tinham fichinhas que representavam os bolinhos. As crianças eram capazes de colocar o número certo de fichinhas no restaurante. E como é que elas solucionavam esses problemas? Qual é a percentagem de acerto?
Vejam bem que a percentagem de acerto das crianças de 5 anos estava entre 60% e 70% de acerto. Na realidade, são aproximadamente 2/3 das crianças de 5 anos. E todas as crianças de 6 e todas as crianças de 7 anos que nós testamos sabiam resolver esse problema. Como as crianças resolviam os problemas? Elas colocavam o número certo de bolinhos na frente de casinha, e depois transferiam esse número para o restaurante. Nós resolvemos fazer esse problema posteriormente usando lápis e papel. As crianças, então, poderiam desenhar para resolver o problema. E o problema era muito semelhante. A gente pedia às crianças que desenhasse nesse espaço abaixo o número certo de cenouras ou de bolinhos de cenoura que as crianças que seriam necessários para dar um para cada um dos coelhinhos dentro dessas casinhas. Esse problema é bastante complicado, porque a criança tem que imaginar os coelhinhos dentro da casinha e fazer a correspondência com esses coelhinhos imaginários, não é? E eu aqui estou mostrando 3 produções diferentes de crianças. Essa primeira criança, ela nos ajuda muito, porque a gente vê a correspondência que ela fez entre o desenho e as casinhas, não é? Esse segundo exemplo, a criança insistiu em desenhar cenouras, e não o bolinho de cenoura, mas as próprias cenouras, e ela, então, não fez uma correspondência tão clara, mas ela contou 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e conseguiu. E essa terceira criança, eu gosto muito de dar esse exemplo, que essa criança era uma criança que tinha síndrome de Down. E ela se recusou a desenhar direto um número de bolinhos. Vejam bem que no problema dela eram 3 coelhinhos dentro de cada casa. E ela desenhou os coelhinhos. Então, na realidade, ela tinha a capacidade de fazer essa correspondência, mas ela não estava dando o passo seguinte nessa abstração, que seria desenhar direto o número de bolinhos de cenoura. O interessante é que o percentual de crianças que desenham o número correto de bolinhos cai rapidamente, quer dizer, a mudança no tipo de símbolo utilizado para representar a quantidade tem uma importância, tem uma influência sobre o raciocínio da criança. Vocês vão se lembrar que quando as crianças podiam manipular as fichinhas que representavam os bolinhos, o percentual de assento das crianças de 6 e 7 anos era 100%. E agora nós temos um pouquinho, em torno de 50% das crianças de 6 anos e das crianças de 7 anos, em torno de 2/3 acertando a resolução desse problema. Então, o efeito da mudança de símbolos é enorme sobre o raciocínio da criança. O índice de acerto diminui, mas tanto com objetos como com desenhos, o sucesso na resolução desses problemas de multiplicação precede o ensino de multiplicação na escola inglesa. A representação de 2 quantidades diferentes é importantíssima para que a criança possa desenvolver na resolução do problema o raciocínio multiplicativo. Eu gostaria, então, de passar para um experimento em que nós não demos para a criança todo o material que as crianças precisariam para representar o raciocínio multiplicativo. Esse estudo foi feito com crianças de 7 anos em Oxford, antes que elas tivessem aprendido a fazer multiplicação na escola. Eu estou dando a data, porque esse estudo foi feito em 2007, mas o currículo nacional para a Inglaterra mudou e
o ensino multiplicativo é agora introduzido não com números, mas em situações práticas a partir de 5 anos e meio, 6 anos. Então, é importante pensar nessa data. O problema que eu vou exemplificar é o problema seguinte: estamos organizando uma festa para 8 crianças. Nós vamos colocar um prato para cada criança e em cada prato nós vamos colocar 3 sanduíches. Quantos sanduíches precisamos fazer? Se vocês estão imaginando um sanduichão, não é não, são sanduichinhos assim, que são típicos das festas inglesas. Esse problema nós podemos dar para as crianças de várias maneiras. O que nós temos são 2 quantidades, o número de pratos e o número de sanduíches. E a razão é 1 para 3. A quantidade 1 é pratos e a quantidade 2 é sanduíches. Cada prato deve ter 3 sanduíches. Nesse experimento, nós fizemos a distribuição aleatória das crianças a um de 3 grupos. O primeiro grupo recebia esses círculos cortados de papelão, que representavam os pratos, e recebiam blocos. E as crianças poderiam organizar o material como quisessem para representar o problema. No segundo grupo, para o segundo grupo, nós só dávamos os blocos, que então é a representação para uma quantidade apenas, e para o outro grupo, nós só dávamos os círculos, que é a representação da outra quantidade. E o nosso objetivo era ver como o tipo de material que a criança tinha para representar o problema influenciava a solução dos problemas. Na realidade, eram vários problemas e para todos os problemas a criança só tinha o mesmo material. Então, num problema, esses círculos representavam pratos, em outro problema eles representavam as casinhas, em outro problema eles representavam os aquários, onde havia peixes. Então, não é uma quantidade enorme de material, são 2 materiais que podem ser manipulados e permitem às crianças a estabelecerem a razão 1 para 3. Essa manipulação teve um efeito muito significativo sobre a percentagem de acerto das crianças. Eram 14 problemas e as crianças que tinham círculos e blocos, que podiam representar as 2 quantidades, acertaram mais de 10 problemas em média. As que tinham só os blocos acertaram em torno de 9 problemas em média, e as que tinham só os círculos acertaram, em média, menos de 8 problemas. O que esse estudo foi replicado posteriormente com crianças de 5 anos, usando uma avaliação dinâmica a partir do momento em que, em 2015, foi introduzido o ensino da multiplicação em situações práticas no currículo na Inglaterra. As implicações desse estudo para a educação são muito interessantes, porque a primeira coisa é que a gente vê que a capacidade dos alunos não é fixa, né? A capacidade deles varia, dessas crianças variava com o material que eles estavam recebendo para resolver o problema. Mas nós desejamos ampliar a capacidade dos alunos através dos instrumentos culturais da matemática. Os instrumentos são culturais e não naturais, e, portanto, eles precisam ser realmente trabalhados na escola. E a escola precisa pensar sobre as possíveis continuidades e descontinuidades no desenvolvimento do pensamento quando nós fazemos uma mudança no tipo de símbolo que oferecemos para a criança na escola. Bom, então agora nós vamos aplicar essa teoria ao estudo do raciocínio multiplicativo. Porém, antes de olhar outros estudos, vamos pensar como é ensinado o raciocínio multiplicativo na escola. O conceito de multiplicação é tipicamente apresentado na escola como adição repetida.
Esse é um conceito que funciona na aritmética, porque é sobre as relações entre números, mas ele não funciona quando nós queremos usar a matemática para representar o mundo. As relações multiplicativas entre quantidades são uma razão fixa entre duas quantidades e as relações aditivas são relações parte-todo. Então, é importante a gente pensar que o raciocínio multiplicativo pode ser promovido na escola como base para a compreensão da multiplicação antes do ensino de aritmética. A correspondência 1 a muitos e a distribuição equitativa, que também é uma forma de correspondência, estão presentes entre as habilidades das crianças desde 5 ou 6 anos, mas esse conhecimento fica invisível para a escola, porque a escola tem um modelo pedagógico que sugere que primeiro a criança tem que aprender a fazer conta de somar e subtrair, e depois é que ela vai poder aprender a fazer multiplicação. Isso pode funcionar na aritmética, mas no raciocínio quantitativo, o conhecimento da escola já está, da multiplicação das relações multiplicativas já está presente em torno de 5 e 6 anos. Esse conhecimento da criança é invisível para a escola. E isso nos leva a pensar numa pessoa muito querida de todos nós brasileiros, que é Paulo Freire, que falava que quando o conhecimento não é reconhecido, ele não é promovido. E isso, então, é quase que um desperdício de habilidade. A criança tem habilidades que não estão sendo aproveitadas na escola. Agora eu vou falar rapidamente sobre as relações multiplicativas e dentro de uma situação muito interessante, que é um estudo sobre pescadores que Ana Lúcia Schliemann e eu fizemos quando eu ainda morava em Recife. Esse estudo foi muito trabalhoso. Imaginem vocês que para fazer esse estudo nós tínhamos que ir para a praia todo dia. Passa horas na praia, né? Então era um trabalho assim enorme. E entre as coisas que nós fazíamos na praia, a gente observava os pescadores. Em Recife existe a prática de se pescar um peixinho miudinho, que chama rabo de fogo, e o pescador, quando ele chega na praia, com a vasilha cheia, com o cesto cheio do peixinho, já existe um intermediário que vem e compra esse peixinho. E esse peixinho é salgado e seco, e depois ele é levado para a feira de Caruaru. Vocês vão dizer, mas que coisa antiquada, por que não põe numa geladeira e leva logo para a feira de Caruaru? Mas esse estudo foi feito há muitos anos e eu acho que esses caminhões refrigerados eram muito complicados. O problema que nós pusemos para os pescadores, que são pessoas bastante simples e que aprenderam multiplicação na vida, aprenderam a raciocinar sobre quantidades multiplicativamente na vida, e muitos dos quais não chegaram à escola, era um problema diferente do que eles resolviam na vida diária. Na vida diária, eles tinham que saber o que acontecia com o peso do peixe, quando o peixe é salgado e seco ao sol para ser levado para a feira de Caruaru. E como eles dizem, o peso quebra, na realidade diminui, não é? E eles estavam acostumados a pensar sobre essas razões entre peixe fresco e o peixe salgado e seco. E nós colocamos para os pescadores um problema diferente. Envolvia a relação entre camarão fresco e camarão torrado. E a gente perguntava, então, para o pescador, aí nessa cesta, e aqui desse lado é o camarão fresco, né? São as duas quantidades que estou representando esquematicamente. Aí nessa cesta, o senhor tem quantos quilos de camarão? 7, ele dizia. E quando torrar, vai dar quanto? 5. Isso era um problema real.
né? E a gente falava, então perguntava para o pescador, se eu quisesse levar 15 quilos de camarão torrado, quanto é que o senhor ia ter que pescar? Infelizmente, eu não posso mostrar para vocês o vídeo, eu postei uma palestra gravada, mas o pescador dizia, sem dúvida nenhuma, a resposta. Vocês já descobriram a resposta? Bom, o pescador dizia rapidamente a resposta, 21, né? E quando a gente perguntou para ele, como é que o senhor sabe? Ele dizia, é o trabalho da gente. Ele não se referia à matemática, ele dizia, é o trabalho da gente. E como é que ele pensava no dia a dia dele? Ele dizia, bom, aqui tem 5. Se a senhora quer 15, é 3 vezes a quantidade que tem. Então, tem que pescar 3 vezes a quantidade que está aqui. Esse raciocínio é um raciocínio que nós chamamos de, que é baseado na relação escalar. A mesma transformação que você fizer nessa quantidade, você tem que fazer na outra quantidade. As duas quantidades têm que sofrer transformações paralelas. Se você multiplicar esse por 3, você multiplica o camarão fresco por 3, para que a razão permaneça as mesmas. Mas existe uma outra relação, numa situação multiplicativa, que é a relação funcional, que no caso deste problema é bastante difícil e que é, em geral, a relação ensinada na escola. Então, raramente a gente vê a escola trabalhando a relação escalar. Tipicamente, a escola ensina a relação funcional. Eu vou dar um exemplo da diferença entre pensar relação escalar e pensar relação funcional entre os mesmos pescadores que resolviam os problemas de relação, onde a relação escalar era fácil muito rapidamente. Então, no sul, esse foi um problema que nós demos para ele, tem um camarão que rende 3 quilos de camarão descascado para cada 15 quilos que o pescador pesca. Se um freguês quiser 2 quilos de camarão descascado, quantos quilos o senhor tem que pescar? A gente dizia que esse camarão era no sul, porque isso é uma razão bastante absurda, e alguns pescadores até comentavam, mas para um camarão desse eu não ia nem me dar o trabalho de pescar, né? Então vejam bem qual foi a resposta de um pescador. Era um pescador completamente analfabeto, nunca tinha pisado na escola. Como diz ele, não sabia nem assinar o nome. Então, o que ele diz? Esse é o problema, está aqui representado esquematicamente. 1,5 kg, né? Ia ser 9. Ele está dizendo 1,5 kg sem casca ia ser 9. E aí ele explica, tem que ser 9, porque metade de 18 é 9 e metade de 3 é 1,5 kg. Então, vejam bem, ele dividiu as duas quantidades iniciais por 2, né? E depois ele diz, e meio quilo sem casca é 3 quilos fresco. Então, ele dividiu as duas quantidades agora por 3. Então, ele usou o raciocínio escalar. E aí ele responde, os 12 quilos, que ele somou agora, 9 mais 3, ia dar os 2 quilos de camarão sem casca que o freguês quer. Vejam como esse é um raciocínio escalar, claro, que torna a aritmética muito difícil, né? Veja, conta, ele tem que fazer. Se ele soubesse usar, se ele tivesse usado a relação funcional, ele simplesmente dividia 18 por 3, dá 6, e ele já sabia, então, que ele multiplicava 2 por 6, dava 12, a resposta seria muito mais fácil. Então, o que nós encontramos nos nossos estudos é que o raciocínio multiplicativo, espontâneo, informal, desenvolvido fora da escola, ele é um raciocínio escalar. E o que a escola precisa fazer para promover o desenvolvimento do raciocínio multiplicativo é ensinar o ensino funcional. Mas isso não significa ensinar o ensino funcional, a relação funcional, desde o início.
Num modelo pedagógico, a gente sempre parte do que a pessoa compreende e, aos poucos, mostra à criança a relação entre o que ela compreende e a novidade. E a prática escolar, tipicamente, começa da relação funcional, deixando o conhecimento escalar que a criança tem invisível. Esse raciocínio escalar nós já encontramos em pescadores e mestres de obra que não haviam frequentado a escola, e quando a gente compara as pessoas que não frequentaram a escola tempo suficiente para aprender proporções, elas se saem muito melhor nos problemas de proporção do que os estudantes secundários nas nossas amostras. E o sucesso dos pescadores e dos mestres de obra é que eles tinham um raciocínio matemático muito flexível, embora eles não soubessem muita aritmética. Em conclusão, as duas relações escalar e funcional são importantes para se compreender o raciocínio proporcional. O raciocínio escalar se desenvolve informalmente, mas o raciocínio funcional talvez faça parte das funções da escola, de promover o raciocínio funcional. Mas a importância do raciocínio funcional está na generalização que esse raciocínio permite. Hoje em dia, no contexto do vírus, fala-se muito em função que a contaminação, e quem tiver somente o raciocínio escalar não tem condições de acompanhar essa discussão da disseminação do vírus. Então, a conclusão desses trabalhos é que saber multiplicar e dividir não é nem necessário nem suficiente para o desenvolvimento do raciocínio multiplicativo. O raciocínio multiplicativo se desenvolve a partir da reflexão sobre as relações entre quantidades. Quando ele se desenvolve fora da escola, ele não aproveita todas as possibilidades de raciocínio sobre essas relações. A escola tem, então, um papel importantíssimo de promover o desenvolvimento desse conceito, que não seria através do reforço na aritmética, mas através da reflexão sobre as relações multiplicativas. Isso, então, nos leva ao final dessa conversa, em que nós passamos por um longo caminho, começando nos dois significados do número, refletindo sobre o fato de como a aritmética depende, que nós usamos para resolver problema, depende das relações entre quantidades no problema, e como essas relações aparecem muitas vezes antes do raciocínio, da aprendizagem da aritmética, mas elas não aparecem completamente. A escola ainda tem a função importantíssima de promover o raciocínio quantitativo. Obrigada pela atenção e eu espero que nós nos encontremos pessoalmente em outra oportunidade. Então, pessoal, depois dessa aula maravilhosa da professora Terezinha Nunes, ela foi muito gentil e se dispôs a conversar um pouquinho para a gente fazer algumas perguntas e esclarecer eventualmente algumas coisas que tenham ficado dúvida. Infelizmente, a gente não pode fazer isso online, mas nós vamos procurar fazer um debate aí um pouquinho mais informal e levantar alguns pontos que foram discutidos na palestra super interessante dela. E eu fico impressionado, né, com a qualidade do trabalho da Terezinha, de anos e anos de pesquisa e a fundamentação empírica, metodológica, rigorosa, né, das questões teóricas e práticas que ela propõe. Eu acho que a Fernanda Rocha tem uma pergunta para fazer. Nós podemos começar pela pergunta da Fernanda.
Beleza, Vitor, obrigada. Primeiro, inicialmente, eu gostaria de agradecer à professora Terezinha pela brilhante palestra. Acho que foi uma excelente oportunidade, muito aprendizado, né? E vou deixar aqui a minha pergunta, na verdade, é mais um pedido por um comentário sobre esse tema. Então, eu fico aqui me perguntando, depois da palestra, né? As crianças, elas aprendem diversos significados dos números e também diversos raciocínios matemáticos. E eu fico pensando, a criança, ela aprende de uma forma e ela também é ensinada na escola, né? Como que funciona? Quais são as diferenças entre o modo como é ensinado e o modo como é aprendido? Fiquei pensando aqui na questão da construção hierárquica do conhecimento matemático. Se de fato existe uma hierarquia, ou seja, a criança precisa consolidar um conhecimento antes de aprender outro, ou se as coisas vão sendo construídas, os raciocínios vão sendo construídos mais simultaneamente. Então, gostaria que você comentasse um pouco sobre isso para a gente, por favor, Terezinha. Essa pergunta é muito interessante porque a primeira razão pela qual nós começamos a estudar o conhecimento informal das crianças, isso foi quando eu ainda estava em Recife, foi quando nós fizemos um estudo que ficou conhecido como Na Vida 10 na Escola Zero, que nós trabalhamos com algumas crianças que vendiam coisas na feira com seus pais. E quando as crianças resolviam os problemas na feira, elas faziam todas as contas corretas. E depois nós simulamos uma aplicação na escola e pedimos que elas fizessem simplesmente as contas. E elas acertavam 98%, se eu me lembro, na escola, e só 30%, quer dizer, na rua, na feira, e só 37% das operações eram resolvidas corretas. Esse resultado foi, assim, para nós, extremamente surpreendente, porque o modelo pedagógico que nós tínhamos em mente e que era o praticado na escola naquela época, é que primeiro a criança aprende a fazer conta e depois ela aprende a aplicar essas contas para resolver problemas. Se esse modelo pedagógico correspondesse à forma como o conhecimento é construído, o resultado que nós observamos seria absolutamente impossível, porque as crianças eram melhores em resolução de problemas do que em aritmética. Esse resultado foi o que provocou 35 anos de pesquisa para mim, para começar a entender como é que as crianças, de fato, aprendem. E o que fica muito claro é que não existe uma hierarquia nessas construções. As crianças vão simultaneamente construindo o raciocínio quantitativo e abstraindo esse raciocínio em termos numéricos. Então, a minha hipótese, mas é sempre uma hipótese, é que as crianças constroem primeiro o raciocínio e a aritmética, os números são uma abstração a partir do raciocínio sobre as quantidades. Agora, isso não significa que elas não possam memorizar coisas da aritmética, elas podem memorizar muita coisa, mas elas não farão a conexão entre aritmética e quantidades se elas tiverem somente memorizadas. Essa é uma antiga batalha no ensino da matemática. Uma outra hierarquia que é comumente pressuposta pela escola é que as crianças precisam primeiro consolidar o conhecimento da adição e subtração para depois começar a aprender sobre multiplicação e divisão. Na verdade, se a gente olha as idades das crianças, quando aparecem os conhecimentos informais de adição e subtração começam a aparecer mais cedo, mas eles começam a aparecer em torno dos 3 e 4 anos. E os conhecimentos relacionados à multiplicação começam a aparecer em torno dos 5 e 6 anos. Então, começam a aparecer, né? Mas esses conhecimentos informais vão sendo construídos e a escola poderia ajudar a construção do raciocínio quantitativo da mesma forma
que trabalhem na construção aritmética. Eu acho que o que existe de hoje é muito pouca ênfase no raciocínio quantitativo, independente da aritmética, usando outros símbolos que não os números. E por isso é que fica, então, uma certa defasagem entre o raciocínio quantitativo e a aritmética. Não é que um conhecimento seja necessário para o outro, mas quando eles são construídos juntos, o resultado final é um resultado muito mais harmonioso. Há uma cooperação, vamos dizer assim, maior entre o raciocínio quantitativo e a aritmética. E eles não ficam isolados um do outro. Mas você não acha que, às vezes, o pessoal talvez interprete... Eu concordo com você que existe uma negligência, né, em relação ao raciocínio quantitativo. Eu estou falando assim, eu não tenho a menor experiência de sala de aula, a minha experiência toda é clínica, de atender crianças que vêm consultar com dificuldade de aprendizagem. Então, a gente vê que as crianças têm dificuldades tanto, né, o que eu chamo de conhecimento conceitual, quanto conhecimento procedimental. Os dois andam juntos, às vezes a gente observa algumas dissociações, mas eu às vezes fico com a impressão, né, porque existe essa ideia assim do ensino mais tradicional que enfatiza a aritmética, os fatos aritméticos, os procedimentos e assim por diante. E às vezes eu acho que o pessoal um pouco que interpreta assim que essas coisas não são importantes, né? E no fim acaba não trabalhando nem o raciocínio quantitativo nem a aritmética. É possível, né? Mas, na realidade, essa distinção que nós fazemos entre raciocínio quantitativo e aritmética não é a mesma distinção de conhecimento conceitual e de procedimentos. Porque na aritmética existe o conhecimento conceitual e de procedimentos. Né? Então, o raciocínio quantitativo não é o conceitual, não é uma mudança de terminologia. O raciocínio quantitativo depende essencialmente conceitual, mas também existem procedimentos associados a esse raciocínio. Da mesma forma, na aritmética existem as duas partes. Né? Então, é importante a gente evitar essa dissociação, mas é isso mesmo que você falou, Vitor. Existe essa dissociação é possível, não é? E ela aparece, vamos dizer, mais marcadamente quando existem alguns empecilhos no desenvolvimento da criança ou quando o ensino é muito ruim. Então, o ensino pode focalizar apenas a aritmética e a criança pode fazer progresso na aritmética sem ter compreensão de como usar essa aritmética. Uma outra coisa que eu estava pensando, ouvindo a sua aula e também lendo os seus trabalhos, e que eu queria ouvir sua opinião sobre isso, é o seguinte: atualmente existe um auê, um interesse muito grande, né? Virou uma buzzword, né? Uma área nova do conhecimento, aí, que é a neurociência e educação. Tá? Então, eu, de vez em quando, dou aulas em cursos, né, de especialização em neuropsicologia, neurociência e educação, e a gente vê que 50% dos alunos são da área da pedagogia, psicopedagogia, a maioria é psicólogos, eventualmente de outras profissões. Então, dá a sensação assim, de que os professores estão procurando alguma coisa que, por algum motivo, eles não tiveram na formação deles, né? Então, está sendo vendida a ideia, né, de que a neurociência é a chave do paraíso. Né? E eu sou bastante crítico em relação a isso. Às vezes as pessoas vêm conversar comigo e eu, quando
começo a falar, às vezes eu sinto que fazer uma entrevista, o jornalista desiste, porque eu sou um pouquinho cético em relação a isso. Mas aí, ao mesmo tempo, quando a gente ouve a sua aula e lê o seu trabalho, a gente vê assim, esse pessoal está procurando no lugar errado, né? Eles estão correndo atrás da neurociência, só que a psicologia, a professora Terezinha Nunes já tem um pacote completo para oferecer, né? Muito bem fundamentado em pesquisa e, na verdade, em vez de ficar falando em neuroplasticidade, não sei mais o quê, talvez pudesse trabalhar um pouquinho mais nessa linha que você tem trabalhado ao longo desses anos todos, né? A neurociência tem, de fato, um fascínio, né? As pessoas se fascinam por essa área. E eu acho que eu, atualmente, e eu não sou especialista em neuropsicologia, mas eu acho que atualmente, no nível de desenvolvimento da neurociência e dessas ideias na psicologia da educação matemática, ainda existe uma separação entre as duas ciências. E eu não sei se elas vão um dia encontrar uma correspondência. Na realidade, quando a gente pensa como a psicologia se dissociou da neuropsicologia e se transformou numa ciência independente, querer reduzir a psicologia à neurociência seria, dentro dessa perspectiva, uma espécie de retrocesso, né? E talvez um retrocesso possível se nós entendêssemos mais sobre os processos de aprendizagem no cérebro. Mas uma das dificuldades, e essa é uma dificuldade muito teórica, né? Eu não sei se, como você disse, daria para explicar para um jornalista, uma das dificuldades é epistemológica. Qual é a origem do conhecimento, né? Se a neurociência mantém uma definição de conhecimento muito ligada à percepção e muito ligada à ideia de uma conexão, vamos dizer, no caso da matemática, entre um rótulo numérico e uma quantidade percebida, nós não vamos encontrar uma ponte entre neurociência e a psicologia da educação matemática, porque o conhecimento matemático não pode ser reduzido à percepção. Então, isso é uma discussão teórica muito profunda e que está na base da separação da psicologia e da neuropsicologia. Eu não tenho muita esperança de que nos anos de vida essa questão seja resolvida, mas eu acho que é importantíssima a colaboração entre as duas ciências, e que as pessoas se provoquem mutuamente para encontrar o que um pode oferecer à outra. Essa distinção que você faz entre o significado referencial e o significado analítico do número, né, ela é extremamente importante, né, porque atualmente na área da cognição numérica, a mainstream, né, está trabalhando com a hipótese de que, vamos dizer assim, haja uma associação entre as habilidades de processamento numérico, não simbólico e simbólico, né, com o desempenho em aritmética, né? Então, existe a hipótese de que crianças com dificuldade tenham uma imprecisão das representações não simbólicas de magnitude numérica ou que acham uma dificuldade de estabelecer conexões eficientes entre representações não simbólicas e simbólicas de magnitude numérica e assim por diante. Mas isso fica tudo só nesse significado referencial, né? E o seu trabalho mostra justamente que se a gente quiser entender, né, o processo todo, a gente tem que levar em consideração esse significado analítico, né, que compreende, né, relações de quantidade, né, compreende até o próprio raciocínio aditivo, né, e assim por diante. Tá?
Eu acho que isso é uma contribuição importante que o seu trabalho dá, né? Mas essa associação entre o significado referencial e o significado analítico também pode ser constatada através dos estudos de pacientes com lesões, né? Tem alguns estudos mostrando essa dissociação. O problema é que a dissociação não explica como que esses significados foram construídos, né? Então, é quase que como se a gente quisesse explicar o funcionamento, vamos dizer, sei lá, de um rádio, através do fato de que ele não está funcionando. Então, aquela peça é essencial para que o rádio funcione, mas não explica o funcionamento ainda, né? Eu creio que o que a neuropsicologia tem contribuído de muito importante é mostrar que algumas funções cerebrais são essenciais. Mas, na realidade, a construção cultural dos sistemas numéricos, ela vai além das explicações neuropsicológicas. Então, eu acho que essa é a separação, no final, entre neurofisiologia e psicologia, né? Que na psicologia nós temos o que a gente chama, que o Lura chamava de sistemas abertos. Eu posso fazer com instrumentos culturais coisas que eu não posso fazer só com o cérebro, né? A maioria das pessoas não sabe mais fazer raiz quadrada, né? Por quê? Porque não precisa saber. Existe um instrumento cultural, as calculadoras mais baratas sabem fazer raiz quadrada. Então, a raiz quadrada, a calculadora passa a fazer parte do que o Luria chamava de instrumentos extracorticais. E o que a gente tem que entender é a formação de um sistema em que está envolvido o cérebro, mas estão envolvidos os sistemas extracorticais que nos permitem fazer coisas que o cérebro não tem condições de fazer sozinho, né? Esses instrumentos são, obviamente, nós estamos usando deles, né? Nós estamos conversando à distância e no né? Então, são coisas que a audição humana não poderia fazer e a visão humana não poderia fazer, né? Então, a gente não pode, dentro dessa visão, a gente não tem como reduzir a psicologia ao funcionamento cerebral, porque o cérebro tem que trabalhar com os instrumentos extracorticais para que a gente entenda o funcionamento a partir do momento que a criança ou que qualquer outra pessoa começa a ser enculturado no uso desses sistemas extracorticais, que levam muitos anos para serem descobertos, né? E depois eles são construídos um a partir do outro. Então, eles não são mais construções somente a partir das capacidades biológicas, eles são construções a partir dessas amplificações dos conhecimentos, das possibilidades humanas. Quer dizer, a partir do momento que se cria um sistema de numeração oral, a gente tem possibilidade de pensar na representação escrita. Na hora que a gente pensa na representação escrita, a gente tem novas possibilidades. Porque a gente pode fazer com a representação escrita coisas que seriam difíceis de fazer com a representação oral. Imagina calcular uma raiz quadrada sem lápis e papel. Quando a gente aprendia no colégio, tinha que ser com lápis e papel, né? Porque são cálculos complicados para a mente, vamos dizer, nua, sem cultura, né? A mente sem o apoio
desses instrumentos escritos, dos números escritos. Mas a partir, na matemática, nós usamos inúmeros instrumentos culturais. A partir da representação gráfica, da tentativa de representar graficamente a associação entre dois dados, a gente pode, então, discutir. Isso seria uma função linear ou uma função exponencial? Para usar uma discussão muito interessante do momento. Né? E o que a gente vê que, na realidade, os instrumentos culturais permitem a gente fazer coisas incríveis. Uma função exponencial, ela torna-se uma função linear a partir do momento que os números são representados logaritmicamente, ao invés de os números, vamos dizer, brutos da coleta de dados. E o que a gente vê, então, é que os instrumentos culturais são construídos uns sobre os outros. Agora, no fundo, as dificuldades de aprendizagem podem vir de dificuldades do funcionamento cerebral, mas elas podem vir também de uma construção do conhecimento que entrou por um caminho muito limitado. E eu tenho a impressão que, quando a gente fala nos resultados, por exemplo, das crianças brasileiras nas comparações internacionais, certamente eles não vão ser explicados por deficiências neurológicas. Eles vão ser explicados por uma forma de ensino que não está conseguindo fazer com que as crianças tenham bons resultados. Esse é um ponto... eu acho que esse ponto que você tocou agora é um ponto muito importante, né? Eu gostaria de aproveitar e puxar esse gancho para te pedir para comentar um pouco sobre a aprendizagem matemática dessas crianças que têm algum tipo de deficiência, né? Algum tipo, não só de dificuldade de aprendizagem escolar, mas outros tipos de deficiência também. Como que funciona essa diferença do aprendizado para essas crianças e como a gente pode fazer uso desses dispositivos que você está falando para ensinar essas crianças, para incluir elas também na aprendizagem? Você tem $1 milhão para pagar a resposta? Porque essa é a tal pergunta do $1 milhão, né? Quando a gente começa a entender como uma criança que não tem problemas aprende, a próxima questão de investigação é se a gente pode construir para a criança que tem problemas o mesmo caminho, né? E eu acho que, na verdade, muitas vezes o que a gente vai começar a aprender, nesse caso, é que os caminhos são diferentes, né? Aí, o único exemplo que eu posso dar, assim, a partir de pesquisas que eu conheço bem, não seria o exemplo das crianças que têm dificuldades neurológicas, mas o exemplo das crianças surdas, né? As crianças surdas, elas funcionam de um modo um pouco diferente, porque elas, desde pequenininhas, elas desenvolvem uma capacidade de reagir a estímulos visuais diferentes e uma dificuldade de reagir a estímulos auditivos. Quer dizer, isso também pode ser modificado, eu não sei ainda, nós não sabemos ainda, até que ponto os implantes cocleares precoces podem mudar essa situação. Mas a verdade é que as crianças surdas, elas têm maior facilidade de processar informações visuais, principalmente aquelas que são educadas em linguagem de sinais, do que processar informações auditivas. Um experimento muito interessante, do qual eu fui sujeito, é aprender a linguagem de sinais. A minha sensação, quando eu comecei a aprender a linguagem de sinais, foi de que eu tenho uma dificuldade de aprendizagem. Eu não vou dar conta disso. Eu também. Muito além da minha capacidade. Porque a quantidade de informações visuais que você precisa processar e lembrar ao mesmo tempo é enorme. E nós não estamos, nós ouvintes, não fomos preparados para isso, né? Depois de muito praticar,
conseguir melhorar, né? Mas, então, qual é a hipótese que os professores que trabalhavam com crianças surdas tinham naquele momento? Que as crianças surdas tinham dificuldade de aprender matemática. Então, quando eu comecei a trabalhar com crianças surdas, eu falei, eu vou partir da hipótese oposta, de que elas não têm dificuldade de aprender matemática. O que nós temos que descobrir é como apresentar as informações visualmente, para que elas construam os significados do número visualmente. E a partir dessa construção visual, elas podem eventualmente ter bons resultados. Quer dizer, esse foi um experimento relativo. Nós fizemos uma série de estudos nessa linha e foram relativamente bem-sucedidos, porque a partir do momento em que a gente conseguia apresentar as informações visualmente, as crianças começavam a processar as informações e aprender coisas que elas tinham tido dificuldades. A ponto de uma das revistas, a qual nós submetemos um trabalho sobre raciocínio multiplicativo das crianças surdas, dizerem, não, mas isso é impossível. Como você está querendo ensinar em 3 aulas o que elas não aprenderam em 3 anos? Bom, aconteceu. É uma mudança de raciocínio, né? Ao invés de focar em quais são as dificuldades que essas crianças estão tendo, vocês mudaram esse raciocínio, vocês focaram no que elas eram capazes e como elas estavam fazendo para construir esse raciocínio. E a partir daí, vocês começaram a trilhar, então, esse caminho para essas crianças especificamente. Muito legal. E aí eu fico aqui me perguntando, né, para a gente fechar esse bate-papo, que muitas vezes a gente olha para como a escola atua no ensino das crianças e a gente faz críticas. Quando, na verdade, ao invés de a gente pontuar o que não está bom, a gente deveria também fazer essa mudança de raciocínio. Ver o que está sendo de potencial e fazer propostas. E aí fica a minha última pergunta, né? Quais seriam as suas sugestões para essa mudança do ensino atual, principalmente focado na matemática, né? Que é o nosso tema aqui. Quais seriam as sugestões que você teria para dar para os educadores que estão aqui assistindo a gente, para que eles mudem, então, o raciocínio na hora de ensinar essas crianças? Olha, existem muitas coisas na palestra inicial que são, na realidade, sugestões, né? A primeira coisa é que a escola pode começar a trabalhar o raciocínio quantitativo usando símbolos manipuláveis, porque os esquemas de ação são a primeira forma de raciocínio matemático que as crianças utilizam, que elas podem formar, que são a base para toda a aprendizagem posterior. Então, antes de se preocupar em ensinar a escrever número e fazer continha com números escritos, a gente pode começar a trabalhar o raciocínio matemático. Uma segunda sugestão é que a gente não ignore o conhecimento invisível das crianças. A gente começa a focalizar, a partir dos esquemas de ação, o que elas conseguem resolver em ação. E começar a trabalhar as abstrações a partir do que elas conseguem fazer em ação, né? Existem muitas pesquisas sobre a importância da consciência, da reflexão sobre a ação, né? E essa é uma coisa que a gente tem a oportunidade de fazer pouco na escola, porque quando eu tenho uma professora com 30 alunos, cada aluno resolvendo um problema em ação, como é que a professora vai conseguir acompanhar esse raciocínio em ação? Mas é possível organizar a sala de aula a partir dessas ideias, né? As crianças resolvem os problemas em ação e demonstram como elas resolveram. E à medida que elas demonstram em ação, elas falam sobre o que elas resolveram. Então, elas começam a representar em palavras o próprio conhecimento delas em ação. Eu acho que esses são princípios importantíssimos que a gente já conhece bem na psicologia, a importância da reflexão sobre a ação e que podem ser utilizados dentro da sala de aula. Então, eu acho que a gente já está chegando no limite do nosso tempo. Eu vou agradecer, então, muitíssimo a professora Terezinha Nunes por ter abrilhantado o nosso evento e por ter se disposto também a esse bate-papo conosco, mas eu vou fazer uma impertinência.
Na realidade, sou eu que tenho que agradecer, não é? Eu fui aluna da UFMG, professora da UFMG durante 2 anos. Quando eu terminei o meu doutorado, eu voltei para a UFMG, eu fui diretora da clínica da UFMG, e foi na clínica da UFMG que eu comecei a me dar conta da separação entre o raciocínio e a aprendizagem escolar. Então, estou voltando a casa. Que bom. Mas a minha pertinência é o seguinte, em português, acessível aos professores, tem só aquele seu livro de 1996, que saiu em 97 no Brasil, que é As Crianças Fazendo Matemática, né? Que é um ótimo livro, muito legal. E esse livro está esgotado, a gente só encontra no sebo. Nós estamos precisando de um livro apresentando a sua obra em português. Tá? Então, a minha pertinência dá essa sugestão. Eu sei que você tem muitos projetos, mas acho que isso é uma grande contribuição, né? Se você, de alguma maneira... Então eu vou lhe dar uma notícia. Isso, tá? O Peter e eu estamos escrevendo um livro que tem o título dessa palestra, Usando a Matemática para Entender o Mundo, que era para ser lançado agora no verão, no congresso do ICME, então deve ser lançado antes do próximo congresso, mas não vai ser agora nesse congresso. E no contrato que eu fiz com a editora, eu excluí os direitos de publicação em português, exatamente para facilitar a tradução e a publicação em português. O Crianças Fazendo Matemática, ele não é desatualizado, ele é um que trabalha as ideias iniciais. E esse novo livro vai trazer essas outras ideias sem, na realidade, repetir o que já está no Crianças Fazendo Matemática. E a provocação, na realidade, então, em resposta, é quem é que vai querer traduzir, quem é que vai querer publicar esse livro em português. Mas eu acho que aí, nesse sentido, as notícias são boas, porque aqui no Brasil está tendo um boom de publicações, né? Tem várias editoras, o mercado de publicações na área de psicologia e pedagogia, ele está muito aquecido no Brasil, o pessoal anda desesperado atrás de livros, e eu acho que reeditar esse livro das crianças fazendo matemática seria uma coisa muito interessante. Pois aí é conversar com a Artes Médicas, porque a Artes Médicas queria que a gente fizesse uma revisão, e eu falei, não, revisão não. Mas eu acho que não precisa revisar, o livro é completo. Eu vou dar um toquezinho neles lá. Tá? Pois estimula. E aí eles ficam provocados a fazer né? Do próximo. Legal. Então tá. Muito obrigado, Terezinha, foi ótimo. Né? Olha, foi ótima essa palestra. Muito obrigada por estar aí com vocês. Tá, joia. Tchau, tudo de bom. Tudo de bom.